Olá, um excelente dia a todos e a todas. Nesse dia, aqui no canal, eu quero falar um pouco sobre esse momento, né, que nós estamos vivendo, essa era de psicopatia, né, de sociopatia. Paulo, o nosso apóstolo, o escritor ali do Novo Testamento, ele fala que nos últimos tempos acontecerão coisas terríveis, coisas difíceis, né? Os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, cruéis, desafeiçoados, ingratos, desobedientes aos pais, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, inimigos do bem, e outros adjetivos que ele coloca. E o que nós vemos hoje na sociedade como um todo é exatamente isso: homens cruéis, desumanos, terríveis. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade onde essas práticas são bastante evidentes. E é terrível isso porque é crueldade sendo praticadas contra seres humanos, idosos, crianças, mulheres, né? É uma crueldade terrível. Homens sem Deus, homens sem o mínimo de afetividade, sem o mínimo de empatia, nós vivemos nos dias de hoje. E nós, dentro dessa espiritualidade saudável, uma coisa que nós precisamos olhar é que sem arrependimento não há avivamento. Às vezes nós queremos a intervenção de Deus no nosso país, diante dessas situações que estão acontecendo, mas a igreja precisa lamentar os seus pecados, a igreja precisa se arrepender da sua conduta, a igreja precisa voltar atrás, se arrepender, mudar a direção em que está indo. Sem arrependimento não há avivamento. Vocês lembram aquele texto, aquela parábola que Jesus ele conta sobre a viúva, onde ela vai pleitear a sua causa diante de um juiz. Ali, o Lucas, o médico evangelista, ele fala que ela insistia. E Lucas fala ali que aquele juiz era um juiz iníquo, na parábola contada por Jesus. Ou seja, um juiz onde a justiça não era exercida em favor daquela viúva. Mas por causa da insistência daquela viúva, ele fala que vai conceder o seu pedido. Por causa da importunação, ele acaba cedendo. E olha que interessante, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite. Olha só, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Então nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos nos arrepender para que Deus intervenha na nossa nação. Se a nossa nação, se haverá um avivamento no nosso país, precisa primeiro ter o avivamento, esse clamor diante de Deus. Porque esse estado de coisas que estão por aí, é só Deus que vai intervir para agir. Deus intervindo, haverá mudança. Deus intervindo, haverá uma desconstrução da maldade, da falsidade e de tudo aquilo que está acontecendo em nosso país. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui, no meu canal, para falar da importância de que a espiritualidade saudável, ela parte do pressuposto de que a igreja, aqueles que amam a Deus, aqueles que têm o temor do Senhor, aqueles que têm essa relação com Deus, busquem a Deus de maneira honesta, arrependendo-se dos seus pecados
e pedindo essa intervenção de Deus, como nós vemos ali no caso desta viúva. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Eu creio que sim. É por isso que nós precisamos perseverar em oração, é por isso que nós precisamos perseverar em santidade, é por isso que nós precisamos perseverar no temor do Senhor, porque o poder de Deus, ele é absoluto, e o poder dos homens, desses que estão investidos de autoridade, que receberam autoridade, seja para governar o país, para governar estados e municípios, é um poder relativo. A intervenção de Deus, quando ela vem de maneira também absoluta, ok? E Deus ele vai agir conforme o seu tempo, conforme as suas decisões, conforme o seu querer e conforme o seu tempo. Cabe a nós, povo de Deus, aguardar e adorar e esperar a intervenção de Deus. Eu vou ficando por aqui no meu canal e quero deixar essa mensagem aqui finalizando. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Certamente Deus trará a sua justiça, porque Deus ele não é conivente com nenhum tipo de injustiça.